Shalom. Aqui é até 9/9/2021. Hoje a gente começa uma aula onde falaremos sobre o osso Or. Existe uma ideia muito errada sobre a criação de Adão em si. Muitas pessoas, eles têm uma conotação, né, dentro daquilo que eles entendem, dentro do texto sagrado, né, quando não lido como tem que ser no seu idioma original, acompanhado de sábios, né, de Zohar, ou seja, sábios que têm um sode, eles acabam, então, imaginando a literalidade do texto. E a religião hoje de todo o globo, elas vivem a literalidade do texto, elas não vivem o que o texto diz em si. Nessa aula, além de estar trazendo a própria aula em si, né, a gente tem segredos que a gente vai tratorar. Nem tudo é somente estudo, existe muito estudo, são estudos de cabalistas. Os cabalistas, eles vão passando de um para outro nos estudos, vão descobrindo dentro da cabala segredos, e a gente chama a cabala da verdadeira comida kosher, né? Não existe outra comida kosher, porque quando você fala de cabalá, você está falando de libertação, você está falando de sair de um sistema que te aprisiona e entender um conceito muito maior de criação. Cabecinha de agulha na frente da nossa vista e colocamos, né, de frente para o céu, alguns estudiosos citam que ali existem 3 bilhões de galáxias. Muito bem. E aí, para nós virmos a existir, o Eterno ele tem que tirar um pedaço da sua própria alma, porque dentro de cada ser humano existe uma alma, né, que ela desce dos mundos superiores. Então, ele arranca esse pedaço dessa alma, que nós chamamos, né, de alma master, ou seja, a alma que produz todas as almas que estão nesse mundo. E aí ela vai gerar, né, dentro de um plano, um universo em si, toda a questão da condensação do universo, e também vai gerar a vida aqui na Terra, né? Zohar, né, que é um livro escrito pelos sábios, ele vai trazer uma consideração sobre isso, sobre esse pedaço de alma que o Eterno tira dele. E aí, para que o homem possa existir, essa alma primordial de Adão, para que ela possa, essa diminuição e poder ser colocada em frascos menores, que seriam os corpos humanos, então ela tem que cometer um pecado, ela tem que se diminuir. Olha que coisa incrível. Então o Eterno ele falou para mim, então agora a primeira alma master, que seria o Adão Kadmon, né? Ou seja, a questão em si de uma alma seria a alma de todos os povos, todas as pessoas que existem, né? Essa alma ela é composta, né, nesse momento ainda por um lado feminino e masculino. E não seria nada mais, nada menos, como nós vimos nas aulas ontem, os desejos do humano, né? O desejo de doar do Criador, do lado direito, e o desejo de receber do lado esquerdo. Essas forças, então, elas vão ser divididas em outras duas sefirotes, né? Que seria Adão, do lado direito, e a Rava, do lado esquerdo. Todo ser humano, seja independente da sua, do sexo que tenha, ele tem essas forças espirituais dentro de si, ou seja, ele é uma criação diferenciada que vem caindo dos mundos até que ele possa chegar aqui nesse mundo, e ele então agora recebe
ele recebe um corpo, né? Ele recebe um corpo, porque o seu corpo anterior, ele era de luz, e se viam os órgãos, a luz segurava os corpos, como está aqui na imagem, e você podia ver, então, os órgãos dentro, ou seja, a alma era mais forte do que a linguagem do corpo. Quando o Adão, ele peca, né? Então ele recebe um castigo, que você vai ser pó, e ao pó você deve voltar, né? Então ele se divide, como ele teria que ser pó, ele teria que voltar ao pó, né? O Zohar vai explicar que esse pó, né, ele na verdade não é muito bem como as pessoas imaginam, né? A gente está vendo que o Zohar ele é complicado, ele fala de metáforas. Muitas pessoas, por causa da religiosidade, não vão alcançar, não vão, infelizmente. Porque as pessoas, elas desejam uma religião, né? Elas desejam uma cartilha, elas desejam algo, né, que seja religioso. Então, nesse momento, o homem ele é or, ele é luz, né? Ele é uma luz. E aí ele cai, ele tem essa decaída. Seria como se ele quisesse guardar as 613 leis, né? 365 leis negativas e 248 leis positivas. E não tinha como ele fazer isso. Então, a alma dele é jogada aqui para baixo, porque ele tentou guardar essas leis, ele teve em contato com forças antagônicas. É lógico que tudo isso faz parte do projeto do Criador, e ele comete um pecado. E aí a divisão desses desejos do ego, que é necessário para que a gente exista, e também da força de receber, que é Hesed, elas agora estão dentro de todos nós, né? Às vezes a gente tem desejos tão profundos em alguma coisa, e a própria Torá vai responder para a gente, né? Mihael Leitman, ele cita muito o Baal Hassulam, o Senhor da Escada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre lá o site. Existem outros cabalistas, como Moy Luiz Pires, como Albert Goza, o próprio Mihael Leitman, né? Que são homens que entendem a Torá profundamente. E o que acontece? Quando ele então comete esse pecado, ele tem que ser catapultado aqui para baixo, porque ele não conseguiu administrar todas essas 613 leis. Que, na verdade, não são 613 leis, mas são 613 desejos da alma, forças na alma, as quais algumas nós conseguimos controlar e outras não, né? Algumas forças a gente consegue controlar, mas existe em cada humano alguma coisa que ele não consegue controlar. E aí esse é o erro que tem que ser consertado. E isso demora-se um pouco, né? Porque primeiro você tem que fazer como o Yaakov, que ele divide em 7, né? Os seus desejos, diz ali 7 acampamentos na literalidade, mas na verdade ele está dividindo os desejos para que ele pudesse administrar a cada um, né? O que não é nada mais, nada menos, o que a gente vai fazer agora. A gente vai agora na festa de Sukkot, a gente vai montar uma cabana, que na verdade não é uma cabana externa. Se você montar uma cabana ou não vai mudar nada no seu interior, né? Ontem nós conversávamos sobre isso na aula, e isso só vai fazer você montar uma cabana, né? Você não vai receber nenhum tipo de divindade, ou ninguém vai ter uma vara mágica, um lave mágico que vira para todos os lados, e ali a pessoa, então, ela consegue manipular as coisas. A Torá está falando de internalidade, ou seja, como amanhã é o primeiro dia de Sukkot, você começa a trabalhar o primeiro patriarca, que é Abraão, ou seja, a vontade de doar do Eterno. Entendendo também que você não há nada que você possa fazer. O Eterno, ele criou exatamente você da forma que você é.
você vê que mesmo que você vá trabalhando o seu caráter, e passado pelas religiões, etc., mesmo assim, você continuou sendo quem você é e precisou que houvesse alguns sofrimentos para que você pudesse mudar, né, a concepção do que você é. É exatamente com esses níveis que a Torá vai trabalhar. Ela vai trabalhar os níveis interiores. Muito bem. Então, quando Adão ele chega nesse mundo, ele não tem forças, né, para lidar com o corpo que agora ele tinha obtido. Ele dependia muito da alma e do corpo. Ele nada entendia. Por quê? Agora ele tinha desejos, né, do corpo também para trabalhar. Quer dizer, agora não era mais só a alma. E aí, o que acontece? Ele desce e ele vai receber, então, né, essa luz, ela vai ser encapsulada. Né? A luz vai ser encapsulada. E aí vai ser citado que o ser humano, né, ele recebe, então, ele tem em si um osso, né? E esse ossinho, ele é do tamanho de um grão de arroz, né? Ele fica exatamente aqui, ó, nessa parte da nuca. Okay? Ele fica aqui dentro, onde fica o tefilim, onde fica amarrado. Alguns vão falar que é na parte da coluna, lá embaixo, que é chamado de osso eterno, mas ele é tão pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, que ele fica exatamente aqui, ó, escondido, como se ele estivesse dentro de uma teia de aranha. Esse osso ele é chamado osso or. Existe um segredo muito grande, né? E quem fala sobre esse osso, que esse osso está situado nessa parte, é o próprio Isaac Luria, né? Depois vocês estudem sobre Isaac Luria, e Abraham Azulay. Então, eles vão falar, através dos estudos dele, que esse osso, né, através dos conhecimentos, esse osso ele vai ficar exatamente debaixo aqui onde se bota o tefilim. Muito bem. Com o passar, então o homem ele recebe níveis de alma, Hayá, Eridá, Neshamá, Rua, Nefesh, e ele recebe a Nefesh. A Nefesh, né, nós sabemos que é onde fica a alma animal, ou seja, é a Nefesh que vai entrar aqui dentro do túmulo e vai ficar ali esperando ser levantada. Muito bem. Essa Nefesh, na verdade, não é muito bem como nos explicaram nessa questão do osso-or, porque o osso-or em si, todo o resto do nosso corpo, os ossos, a carne, né, eles viram, né, um plano, eles simplesmente somem, eles se misturam com a terra, e se você for daqui a alguns anos, né, alguns são cremados, esse é um outro assunto, não é para essa aula, mas no final, né, o pequeno osso-ó, ele que vai ser a semente que vai ser plantada no chão, tá vendo? Por quê? Esse osso-ó, ele é o osso que mantém todas as informações da sua vida. É como se fosse um chip. Ele é um chip onde está nesse osso armazenado toda a informação da sua vida. Então, o resto que você o resto que você existiu, tudo já vai passar por algo muito triste, que é o julgamento, né? Que a gente fala deixa eu ver em português, dos vermes, né? A carne de todo mundo vai virar, a gente morre, a alma sai, essa nefesh vai para debaixo da terra. Essas informações da nefesh, né, elas ficam ali guardadas, tudo que você fez, ou seja, tudo que você passou,
no seu corpo ele começa, então, agora a passar por esse processo muito duro, onde em 72 horas ele tem que passar todas as letras hebraicas para o cosmo, então todas as letras hebraicas elas são passadas, e depois 2 anos para que todos os órgãos se desfaçam, ou seja, os órgãos internos eles são comidos por esses vermes, e aí depois de 2 anos está completo essa situação, onde também essa alma vai passar por um processo, dependendo do tipo de vida que ela levou, ela vai passar por um processo no Guéhinom. Ou seja, o Guéhinom em si, ele vai fazer com que essas pessoas elas passem por um processo de julgamento severo junto do Guéhinom. Não é algo simples, né? Não é algo que você vai deixar de passar. Quer dizer, a partir do momento que a alma obtém a vida biológica, né? A alma obtém a vida biológica, e aí essa alma agora está vivendo, ela tem um leque de situações para viver nessa vida, onde ela vai ter que escolher alguns momentos coisas positivas e outros momentos vai escolher coisas negativas, ou seja, ela tem que viver entre a dualidade do positivo e do negativo. Não tem como ela existir diferente disso, né? E nós sabemos que na maioria dos casos, né, em todos os casos, a gente tem aí a questão dos desejos que nós temos, né? Nós temos desejos, somos pessoas, somos seres humanos, temos corpos, temos desejos, e por mais que nós não gostemos, às vezes o desejo do corpo vence a nossa força da alma. Na verdade, quantas vezes a gente está numa situação que a gente acha que tem um controle de alguma coisa, e aí a gente perde o controle. E aí é que os mestres falam assim: Deus criou o mal, a inclinação do mal, né? Ou seja, todo esse vazio dele mesmo, e criou a Torá como antídoto, né? Então vai citar-se que a Torá ela vai ser um antídoto. Já vou começar aqui com o livro de Bereshit, para que a gente possa agora ter um seguimento e a gente entender o que é a Torá. O Zohar, ele foi escrito por rabinos, eles são judeus, tá? Eram judeus, homens seríssimos, que muitas vezes nem ficavam no meio das pessoas religiosas. É preciso, na Torá, a gente aprender a contar. A gente aprender a contar, né? Se você contar aqui, você tem 7 palavras, e a gente já falou para as pessoas antigas, que corresponde ao mundo do 7 que nós vivemos. Tudo aqui é 7, né? Os continentes, mares, desertos, cores do arco-íris, os 7 céus, etc. Em que cada coisa na Torá, cada ponto, elas têm um segredo escondido. Por que ela tem um segredo escondido? Porque a Torá foi quebrada. Ela tinha 600 mil letras e agora ela só tem 308 mil letras. Nós precisamos de professores cabalistas para mostrarem a Torá para nós. Senão nós vamos ficar lendo o texto literal e vamos esquecer o que o Shimon escreveu lá em Provérbios 1:6, que são metáforas, que são parábolas, que são caracteres, para mostrar aquilo que o divino está falando. Então, quando aqui de princípio, a gente tem a palavra para Barashit. O que está escrito aqui? Que Deus criou 6, né? Que Deus criou 6. O que são os 6? São as 6 sefirotes, ou seja, abaixo de Adão e Rava, né? De 3 sefirotes superiores, ele cria 6 planetas ou 6 poderes e forças da alma, que podem ser representados por essas influências astrais, e também são forças da nossa alma, né? Muito bem. Esses planetas e também essa configuração da nossa alma,
quer dizer que Deus criou 6. Né? A partir desses 6, a gente chega aqui em Malhut, onde nós vivemos. Malhut vive todos os seres humanos, todas as pessoas que Deus permitiu que vivessem aqui. Então, Deus criou 6. Quando nós pegamos aqui o Aleph, olha, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, né? 5 e o 6. Está vendo aqui? Nós temos 6 Alephs. Esses 6 Alephs, né, pelos nossos sábios, o que eles vão explicar? Eles vão explicar que se você escreve o Aleph por extenso, você não tem um Aleph, mas você tem a palavra Aleph, né, mas que representa um numeral 1000. Ou seja, você tem agora, não 1, mas você tem 1000. E é escrito assim em hebraico, olha, Aleph. Quer dizer, a partir desse momento, aquela ideia que você tinha, ela começa a mudar, porque agora você está entendendo que existe, né, algo aqui, ó, que é diferente. Se eu tenho o primeiro Aleph, eu vou ter o segundo Aleph, mais 1000, né, aqui, ó. E aí eu tenho o terceiro Aleph, mais 1000, não é isso? E aí eu tenho o quarto Aleph, eu tenho mais 1000. Eu tenho o quinto Aleph, eu tenho mais 1000, né? Eu tenho o sexto Aleph, eu tenho mais 1000. Então, eu tenho 6 vezes 1000, né? Adão, ele tinha que viver 1000 anos, e ele viveu somente 930 anos, isso é um segredo também. Quer dizer, eu tenho um período de 6.000 anos. Esses 6.000 anos, eles vão ser separados por 2 Alephs, aqui, ó. Cada período de 2 Alephs, que, na verdade, vai me dar o quê, gente? Vai me dar um Beit, tá vendo aqui, ó? Isso já é a revelação do Eterno agora pra gente, olha. Então, vai me dar aqui um Beit, que a cada 2 Alephs, a cada 2, né, 1 mais 1, aí já voltando lá na gematria, eu tenho esse período de 2.000 anos. As pessoas não entendem que antes da Torá ser dada no Sinai, né, ela ser dada no Sinai, existiu uma história anterior e que não tinha religiosidade. A gente via que os homens que estudavam a Torá, eles estudavam isso que nós chamamos de sefirot, que estão dentro do corpo humano, também são poderes da alma, mas eles eram, por exemplo, o próprio Abraham, ele era um astrônomo, né? Ele passou de astrônomo para cabalista. O Abraham, ele aprende com Shem, ele aprende com o filho de Noa. E existe aí uma coisa muito chata, porque se foi Shem e Noa, e Enoque, que hoje é um dos maiores anjos, né, que não se deve falar o nome, que é o Metrate, seguido então de Eliarro, porque homens viram anjos, e Eliarro é Sandafon. Então, esses homens que viram anjos, né, inclusive o próprio Enoque, que se transforma no maior anjo que existe, que dirige todas as forças celestiais, olha que incrível. Eles, quando dizem Midrashis, que ele, quando chega na presença divina, ele tem que se abaixar e levar 70 chibatadas, e aí entende-se que ele não é o Eterno. Isso são metáforas, lógico, porque a gente está falando dos nossos conceitos, né? Dos conceitos que nós temos de quem é o Eterno e de como é o Eterno, né? Nossa mente ela não consegue alcançar. E a pergunta que fica no ar é se a gente tem esses períodos que está sendo descrito ali em Bereshit, né? Dessa divisão que nós chamamos de era, né? Ou seja, a primeira era nos primeiros 2.000 anos, que foi a época de Abraham, quando Abraham ele começa a receber, então, a Torá, né? Ele recebe uma Torá diferenciada, porque ele está num período astral, né? De uma configuração astral diferente. E que a Torá que ele ia receber ali não era uma Torá
uma Torá como a que ele receberia no Monte Sinai. Depois a humanidade vai decaindo e agora, na próxima era, ela precisa de uma Torá diferente, que ela recebe lá no Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, ela recebe essa segunda Torá até que venha uma Mashiach, né? Então, quando chega na era de Aquários, que agora começou no ano 2000, quer dizer, até o ano 2000, estava muito bem você seguir a Torá, estava muito bem você seguir toda a religiosidade, porque não se tinha o entendimento da Torá, porque os sábios e as almas que escreveram a Torá não tinham liberado, não tinha sido liberada, né? O próprio Rambam, ele teve muito problema com os seus ensinos, porque quando ele ia dar os seus ensinos, ainda que sejam no nível peixe e até drash, né, e etc., ele não podia dar, ele teve que misturar todos os seus estudos em livros, e aí ele não podia passar, porque não tinha chegado a ela. Quando chega agora no ano 2000, Mashiach chegou. Só que o Mashiach, ele ia ser totalmente diferente do que a religiosidade criou. A religiosidade criou um sistema onde um homem viria e esse homem seria a salvação do mundo, seja que ele já tenha vindo, seja que ele já tenha aí, está dentro de alguma sinagoga, ou está dentro de alguma, não sei, de algum lugar, então ele já está lá. Mas, na verdade, não se parou dentro dessas eras desse osso-or ser plantado na Terra. Então, desde que a Terra é Terra, né, desde que o mundo existe, eu fiz um estudo, e não lembro assim, mas se eu não me engano, já existiram mais de 10 bilhões de pessoas nesse planeta, contando todas as eras, todas as guerras, todos os tempos. Se eu não me engano, foi isso, se não me falha a memória. Todas essas pessoas, elas passaram justamente por essa questão de passar por esse julgamento, onde ela morre, ela dentro daquele período de 20, então, ela vai estar passando as informações das letras hebraicas, né, para o sistema astral. A nossa pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo, e aí os astros, eles gravam lá tudo. É por isso que lá no livro de Daniel aparece o Ancião de Dias. O Ancião de Dias não é um ser humano, não é uma pessoa, é um sistema astral onde está guardada a história de todo ser humano. A partir daquele momento, então, como eu já disse anteriormente, tem-se um período de 2000 anos onde você vai ser comido por vermes, né? Muitas pessoas que têm apego ao corpo vão ter um problema muito grande para se soltar desse corpo, e segundo o Midrashins e relatos de rabinos, a alma fica, se a pessoa é muito apegada, ela fica ali por uns 3 dias ainda. Muito bem. O que acontece? Então, todo mundo, ainda hoje, passa por esse processo, seja da religião que for, seja do local, né, do planeta que ela for, né, seja a idade que ela tenha, no momento que o julgamento vier, ela vai passar por esse julgamento, né, quando as coisas começam a ir muito mal, seja no corpo da pessoa, seja, sabe, às vezes na própria emoção, na vida, na alma da pessoa, ela pode cometer até um ato contra a sua vida. E aí ela parte lá para passar por esse processo, onde esse osso-or, né, esse ossinho que eu expliquei anteriormente, ele vai ser plantado na terra. A partir desse momento, então, a pessoa agora ela está plantada na terra. E o que vai acontecer? Muitas pessoas que não tiverem méritos, elas não vão ressuscitar. Quando chegarem lá a questão da ressurreição dos mortos, né, elas não ressuscitam, elas não voltam, que nós chamamos de Terrilá Hametim, a ressurreição dos mortos, elas não conseguem voltar. Por quê? Elas não tiveram méritos para ter um corpo no Olam Rabá. E o que elas vão precisar fazer? Lembra que a alma de Adão era uma alma só e que ela foi dividida? Ela vai ter que pegar carona em outro corpo. Então, ela fica junto de outro corpo
mas o seu corpo mesmo, ela não recebe de volta, porque agora não tem mais como se consertar nada, tudo já foi consertado, não tem mais méritos para a pessoa fazer. Não existe méritos que a pessoa possa voltar nesse novo período, por quê? Nesses 6.000 anos que a gente tem aqui, ó, já está chegando no fim, a gente está na era, né, de 2.000 anos, a gente está no ano de... A gente está agora, falta quantos anos para começar a próxima era? 6.000, chegou, vai entrar a próxima era. Então, o que acontece? A partir dessa próxima era, agora o ser humano vai viver nesse mundo, mas com uma capacidade intelectual, uma capacidade mental, e aí o divino, ele volta, ele consegue, ele atravessa todo o universo, aquele universo que ele teve que tirar um pedaço dele mesmo, e aí ele volta e pode habitar diretamente aqui conosco. E aí diz os Espíritos que não haverá mais sol, não haverá mais necessidade de sol, porque agora nós seremos e estaremos sendo iluminados pelo próprio Eterno. Ou seja, tudo no mundo vai mudar. Ou seja, assim como a alma está escondida dentro do nosso corpo, o Eterno que está escondido também, né? Ou seja, ele sofre, né, para chegar aqui, ele sofre toda uma descida espiritual através das energias do seu nome. A gente sabe quão grande é esse universo e quão pequeno nós somos, e dentro desse corpo humano ele coloca um fragmento dessa alma. Essa alma que pode habitar no corpo masculino ou no corpo feminino. Haja visto que cada alma ela já é configurada na descida, ou seja, quando duas pessoas que são almas gêmeas, elas nascem desse globo, um pedaço da alma gêmea vai para um corpo e a outra vai para um corpo feminino, né? Então, o trabalho do Mashiach, que a gente vai entender que é Mashiach, ele é justamente esse. Ele terá que juntar essas almas, né? Terá que juntar essas almas gêmeas. E como vai se fazer isso? Então, o Mashiach, ele chega e ele vai ensinar as pessoas a fazer isso. Não vai ser fácil, não vai ser um concerto fácil, mas vai ser um concerto gradual, e sem aqueles milagres que as pessoas acham que vão ter, porque dentro desses 6.000 anos, a gente já passou por muito sofrimento, foram guerras, escravidões, né? Tudo isso aconteceu justamente para que a humanidade passasse por um processo de retificação, para que no final ela pudesse ter aprendido, com todos esses erros, e agora ela conseguiu consertar. Só que, como nós estamos vendo, a humanidade ela avança intelectualmente, ela avança em todas as áreas das ciências possíveis, mas, de contrapartida, o corpo ele está sobressaindo sobre a alma. Ou seja, vivemos num mundo onde tudo é muito fútil, né? Um relacionamento é fútil, uma comida, né, que antigamente era muito difícil de se conseguir, você vai no mercado e já está pronta lá para você fazer, tudo é muito fácil, né? Isso criou um ser humano de achar que ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele tem tudo que ele quer na mão. E ele está incapaz de retroceder nesses assuntos, né? De como ele pode conseguir as coisas fáceis e como tudo pode ter uma facilidade. Mas voltando aqui, então, vamos lá. Se eu precisei de uma Torá, né, para a época de Touro, essa Torá aqui ainda não existia. A Torá, né? Ela não existia, ainda que existia, né? Que a gente vai entender o que a gente está falando hoje, não é possível, né? Então, essa Torá, ela não existia, ela foi dividida por blocos, porque na era de Touro, existia uma configuração astral diferente da era de Peixe. E é lógico que na era de Aquários haverá outra configuração espiritual. Vamos lá, gente. O que acontece? A gente viu aqui, nesses períodos de 2.000 anos, isso está codificado, que o Eterno criou os 6 sefirotes e também só criou 6.000 anos, né,
E aí a gente entende o quê? O que vai acontecer em toda a Torá? A gente explica para as pessoas entenderem, porque não é difícil de entender. É difícil você pegar o texto e ler e entender, mas quando você tem alguém para te ensinar, não é difícil de entender. Basta você pensar quantos judeus tinham no pé do monte. 600 mil judeus. 6.000 anos, 600 mil judeus, 6.000 anos. Quantos carros de Faraó estavam atrás do povo de Israel? 600 carros de Faraó. Então, a gente começa a entender que existe alguma coisa aí, alguns apontamentos que está falando desses 6.000 anos. Inclusive, essas pessoas que vão receber a Torá, existe um código para isso, em Bereshit, em Israel, existe ali um acrônimo onde está escrito, existem 6.000 letras na Torá. E que quando Moshe quebra essa Torá, que na verdade nem era escrita por esse hebraico que nós temos hoje, porque o hebraico também decaiu, e eram as letras do próprio Metrate, né? Alfabeto hebraico de Metrate, de Metacron, para vocês terem. Vocês podem achar isso na internet, é tão fácil, só botar no Google que vai aparecer. E esse alfabeto era o alfabeto original, segundo o Shlomo, que foi escrito a Torá. E aí, gente, a gente então começa a entender que a Torá não é um livro de religião, mas ela é um livro de tempos. Ela está falando de conotações astrológicas, ela está falando de 12 tribos, que, na verdade, se você for em qualquer site judeu, você vai ver lá que cada tribo representa um mês, e que, na verdade, os meses continuam aí, mas as tribos não estão mais. Né? A gente hoje tem uma ou duas tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de... Veja, as outras tribos, as pessoas estão quebrando a cabeça aí para achar elas, né? Então, a gente acaba de entender que a Torá é um livro de períodos, porque eu tenho o primeiro período, né? Onde eu tenho que guardar. O que eu tenho que guardar? Certas situações da Torá. Eu tenho que guardar as festas. E como eu vou guardar essas festas? Isso eu tenho que entender também como são essas festas. Até que chegasse um período onde as coisas mudariam. Por quê? Na época de Abraão, essa Torá não cabia aqui, ó. Não cabia. Seria uma era diferente. Aquela era ali, eu trocaria essa outra era, e aí o que aconteceria, gente? Olha só. Eu faria uma mistura de eras. E quem criou as eras? Quem criou os tempos? E o que aconteceu em cada bloco de era, né? O que aconteceu? A descoberta do ferro, eles trabalharam com ferro, criaram ali as ligas metálicas, a idade do bronze, a idade do cobre, e assim sucessivamente, né? Daqui a pouco a gente então descobre agora que a Torá está falando de meses. Quem quiser fazer o curso de reencarnação da Torá, a gente vai começar de novo, porque toda vez que chegam as pessoas, a gente tem que voltar e explicar às pessoas como isso funciona dentro da Torá. Então, em cada período, as pessoas foram reencarnando e se dividindo cada vez mais em almas, mais em almas. A alma, dizem que a alma, ela não cabe no universo, por quê? É a alma de todos nós, é uma alma só. Por isso que a salvação ela não cabe e ela não encaixa dentro da religião. Porque a religião ela promete salvação só para os seus agregados. Enquanto a Torá fala que a salvação não é individual, ela tem que ser de todo o Adão. Porque se você não salvar todo o Adão, todas as almas, homens e mulheres, jamais esse pedaço e essa parte da alma de Deus que desceu para cá vai poder ser recuperada. E o que acontece? Como todas as pessoas não vão conseguir ter os atos certos para que esse osso seja plantado, então essas almas vão ter que se apegar a outros corpos. Ou seja, a pessoa que vai ressuscitar aqui, que não é mais com esse corpo aqui é só uma brincadeira para a gente ver aqui, ó. Esse corpo aqui, agora que está aqui, da caveirinha, ele acabou. Então vai surgir um novo corpo. Está entendendo? A mãozinha da caveirinha aqui, ó, dando tchau para vocês. Então, o que acontece? Tudo isso vai acontecer porque essa parte da alma chamada Nefesh, ela está aqui através desse osso ela está enterrada para esperar esse período de volta que vão ser de 1.000 anos. Chegamos no ano 6.000,
que faltam 200 e poucos anos, 218 anos, se não me falha a memória, começa-se o processo. Quer dizer, a partir desse momento, não tem mais como a pessoa reencarnar. Então, o trabalho que ela tem que fazer agora é muito sério. Só que o que acontece é que a religião desconfigurou a vida das pessoas todas. As pessoas acham que elas vão ressuscitar porque elas creem em alguém, elas acham que se elas entram numa religião, elas vão ressuscitar. Então, elas perdem um tempo fazendo um monte de regras de seres humanos, enquanto elas perdem aquilo que era para elas fazerem. Ser feliz, amar o próximo e deixar os outros serem felizes. Amar o próximo, fazer o bem. E muitas vezes a religião ela te castra isso porque ela vai fazer com que você se isole. E aí você se isola da sua família, como a gente disse lá, você vai querer consertar leis que não dá para consertar. Hoje só se segue 178, né? Pelo que eu lembro, né? Lei de Torá. Em Israel, pessoas que são muito religiosas não conseguem guardar toda a Torá, porque não existe mais templo, não existe mais segundo o que se consta, né? Não no Zohar, que o Zohar vai explicar tudo para a gente, mas não existe mais Cohen Gadol, não existe mais a maioria dos ritos que eram feitos lá atrás não são feitos. Hoje a gente tem uma compilação de alguns ritos que chegou com Shulchan, né? Que foi feito por Yosef Karo. O Yosef Karo, ele chegou, acontece, as pessoas decidem, então, agora consertarem no nível que elas estão essas 613 leis. Ou seja, ainda que se divida entre homens e mulheres e etc., elas começam não conseguem entender o que realmente é a Torá. Como eu disse, agora o Mashiach chegou, agora você entende o que é a Torá. E aí elas começam a passar por muitos apertos na vida, né? Quais são os apertos? Não posso trabalhar no Shabat, fudeu agora, e aí às vezes a pessoa perde uma oportunidade de emprego, o emprego está ali para a pessoa fazer, se o emprego está ali, foi o Eterno que colocou, e aí ela perde a oportunidade do emprego, o Eterno faz chegar uma comida na mão dela, ela não come, ela fala, eu não quero. E aí ela está negando o próprio Eterno, porque se tudo que acontece aqui é feito pelo Eterno, como que você pode negar alguma coisa que o Eterno deixa chegar na sua mão, né? Isso tem que se pensar. Então, vamos continuar aqui. Gente, vocês entenderam bem? Foi como todo mundo vai ter que passar por uma morte e também por uma reencarnação, como a gente já estudou, e também uma questão de tratamento severo muito especial, né? E muito profunda. Toda a humanidade está passando por isso. Vamos lá, na Segunda Guerra Mundial, morreram 85 milhões de pessoas, né? Foram pessoas de todos os povos e nações, né? Não foram pessoas só de uma nação. 85 milhões de pessoas, de seres humanos, morreram. Tá bom? Essa é a informação que nós devemos ter. Na Primeira Guerra Mundial também morreram uma leva de pessoas. O corpo vai embora e a alma ela segue justamente para o próximo nível. Esse osso órtico que eu estou falando, ele fica enterrado até que tenha lá o Terrilat Hametim. Terrilat Hametim é exatamente a questão desse ossinho que é do tamanho de um grão de arroz e que se chama pó, né? Muito bem. A gente tem lá na Torá que quando o Eterno, ele tem um homem, e aí ele fala que o homem era luz, né? A palavra luz, or. Essa palavra luz, or, agora com Aleph, né? Ela é substituída agora, logo em seguida, quando Deus faz uma pele de animais, etc., está falando ali, que não é que Deus matou um animal, como muito se pensa, e colocou sobre o homem, porque agora ele estava lá com a sua nudez descoberta e a mulher com a sua nudez descoberta. Na verdade, o que se coloca sobre o homem, olha que coisa incrível, é a pele. É a pele. E essa pele, como a Torá é um livro de tempos, essa pele ela recebe durante todo o ano e durante toda a vida
a influência dos astros. Ou seja, em cada período do ano, né, como a gente sempre fala, você recebe essa influência dos astros, e aí você também recebe um ticum sobre a sua vida. Então, existe uma forma de quebrar esse ticum conhecendo a Torá em nível de Sodot. Tanto é que o próprio calendário hebraico, como a gente viu na aula ontem, ele tem uma parte masculina, que é positiva, e uma parte feminina, que é negativa. Ou seja, aqui eu tenho 6 meses do calendário hebraico e mais 6 meses negativos, que seriam divididos em verão, né, primavera, outono e inverno, ou seja, então está se falando de tempos. Então, qual é o segredo hoje de você conhecer a religião judaica? É você conhecer o calendário e saber como vão acontecer as coisas e saber como são esses tempos e como são essas festas. Né? Como que a gente vai saber isso? Através do próprio, como é que se diz? Das próprias festas, das configurações que estão escondidas na festa. Viu como é que a palavra Bereshit, ela se tornou algo tão imenso aqui? A gente já está falando de história, já falamos de eras, descobrimos que a gente está agora em outra era, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que mudar essa forma de se ensinar a Torá, né? E aí eu tenho a palavra Or. O Eterno, então, ele pega essa pele, essa palavra Or, e ele cobre com uma pele. Agora aquela luz, que é a alma, ela é envolta numa película com uma pele humana, onde dentro de 12 meses, né, são 12 meses do ano, que são representados por 12 tribos, que na verdade as tribos, muitas não existem mais, mas que os meses do ano continuam aí. Então agora essa alma, que é uma luz, ela é revestida por essa pele. E a gente não consegue ver que dentro de cada ser humano existe uma alma. Os judeus, quando eles se aproximaram de Moshe, o que está falando ali que o rosto dele brilhava, é porque ele tinha conseguido mostrar a alma, o rosto dele tinha ficado transparente, eles podiam agora enxergar, através da pele de Moshe, a alma que estava ali dentro. Ou seja, tudo que o Moshe fez a alma dele vibrar tanto, que ele chegou a um nível de alma muito elevado, né? Guardando esses tempos, entendendo esses pontos. Então, a gente descobre aqui que o Or, que está descrito aqui, que é a luz, se transforma agora em Or, que é pele, ou seja, essa luz ela foi coberta, ou seja, essa alma foi coberta. Dizem os nossos sábios que o Adão, ele era uma pessoa que era alimentada pelos anjos. Ele comia todas as carnes e ele podia comer a carne que ele quisesse, né? Ele era muito, muito servido pelos anjos. Ele era tão elevado porque ele era o bloco de todas as almas. Ele podia ver de um lado do universo ao outro, ou seja, ele estava num nível tão elevado, a nossa alma estava num nível tão elevado, antes de descer para cá, que aí esse Adão que foi dividido, né, ele agora ele desce, né, ele desce para os nossos mundos, e aqui então agora ele tem uma cobertura de pele e pode viver a individualidade mesmo tendo a mesma alma, ou seja, todos nós somos a mesma alma divididas em muitos corpos. Ou seja, olha que coisa extremamente complexa, né? Porque quando nós estamos nesse corpo, a gente tem a questão da individualidade. Inclusive, nós atacamos Adão, ou Rava, falando que o pecado foi de um ou de outro, enquanto a Torá não está falando nada disso. A partir desse momento que o Adão ele tinha essa percepção, né, e se descobriu que agora, como eu falei no começo da alma, o corpo ele provoca atos ruins, né, e a alma atos bons. O que é o corpo se não o ego, né? E o que é a alma se não a vontade de doar? Porque a alma é um pedaço do próprio Eterno e o corpo é um pedaço de Elohim. Né? O Elohim já é uma outra situação que a gente vai falar numa próxima aula. Muito bem. E aí o que acontece? Dizem os nossos sábios, e todo mundo sabe disso, que na época de Mashiach, quando Mashiach chegasse,
todo mundo iria comer a carne de quem, gente? Do Leviatã. Olha isso. Ele está aqui, e eu pergunto para vocês, como a gente pode comer a carne do Leviatã? Um sábio, um tzadik de Torá pode comer a carne do Leviatã se ele não é kosher? Quem pode me responder isso? Só que essa carne e esse vinho, ele não era muito bem o que a gente acha, né? A gente sabe que vinho é um segredo de Torá. E é isso que nós temos que ter na nossa mesa, segredos de Torá. Quando você fala de comida caché, é que você vai sentar com seu mestre de Torá, nível de Sode, e você vai aprender esses segredos. Esse segredo, eles vão alimentar o seu corpo ou a sua alma, né? Pense nisso. Pense em o que esses alimentos vão alimentar, né? Eles vão alimentar exatamente a sua alma. Eles não vão alimentar o seu corpo. E olha onde a gente chega aqui nessa parte, né, da aula. Foi descoberto, né, pelos estudiosos, né, que esse aqui foi descoberto por uma aluna, né, do Moré Luiz, né, ela, se eu não me engano, ela é da Argentina, né, o Equador, e ela que traz esse midrash, ela que traz essa explicação, que existia, né, ali num sonho de Jacó, um segredo, né, e que ali existia um segredo ali na escada de Jacó, onde diz lá, e ele chamou aquele local de Betel. E aí diz logo em seguida no texto, né? Ou seja, casa de Deus, casa de Deus. E aí continua. Mas anteriormente, o nome da cidade era Luz. Era Luz. A gente tem que parar, pensar, analisar o texto e ler novamente. Ele chamou aquele local de Betel, não era isso? E mais anteriormente, esse Betel, ou seja, a casa de Deus, né? Mais anteriormente o nome da cidade era Luz. E está aqui, ó, a palavra a palavra Or, aqui com Yud no meio, mas, de uma certa forma, a gente vai entender isso aqui também. E a palavra exatamente como se escreve em português, ó, um lamed, um vav, né? O nome de um vav, ó, o lamed tem um som de L, o vav, ele tem um som de U, né? E o Z, que vai escrever exatamente como em português a palavra luz, né? Então, está lá. E aí, logo aqui, você tem a palavra Betel. Você lembra? Vamos lá. Quando você pega o que está acontecendo aqui, você tem a palavra Lavão, né? Vou botar um no final aqui, para ficar certinho, porque sempre que o num vai para o final da palavra, ele se torna um num sofite, não mais um num normal, ele fica de outra forma. Então, está aqui, Lavão. E Lavan quer dizer o quê, gente? Todo mundo sabe o que essa palavra quer dizer em hebraico. Ela quer dizer branco. Nós sabemos que os ossos vêm do pai, não é isso? E a parte vermelha do corpo vem da mãe. Então, o branco, né, ele vem do pai, né? O que acontece? A gente sabe que o pai de Rivka, ele se chamava Betuel, né? Ele é Betuel, e ele que tinha que fazer o casamento de Rivka. Mas, na verdade, ele desaparece da história, alguns sábios falam que ele morre, e aí agora quem vai fazer a negociação é o Labão. Apesar que aqui a gente está falando Lavão, né? Branco. Olha, e aí o que diz? Aqui, ó, está falando Betuel, e aqui está falando luz, ok?
era uma cidade que se chamava Betel. Vocês sabem que Beit é casa, não é isso? Beit é casa, e o nosso corpo é uma o quê? Uma Beit. Uma Beit de quem? Da luz, da nossa alma. Então, o que se está falando aqui? Ó? Não se está falando do texto duro em si, mas ele chamou aquele local de Betel, porque ali Jacó deitaria o seu corpo, né? Mas anteriormente o nome da cidade era qual, gente? Aqui, ó, Or, né? Era Or. Já não era Betel, não era um local onde a alma morava, que é o corpo. Então é isso que está sendo discutido aqui no texto. Então, quando a gente pega aqui a palavra Lavan, a gente tem a palavra luz, que está aqui, ó, palavra luz. Nós temos a palavra Lavan, que é branco, e branco é o quê, gente? Os ossos, nossos ossos são brancos. Olha aqui o osso Or, aqui, ó. O osso luz. Porque o nome do osso Or é exatamente esse aqui, ó. O osso luz, não é isso? Olha que coisa interessante. Luz e Or é a mesma coisa. Então, aqui está se falando da alma. Quando a gente chega aqui na segunda palavra, nessa segunda palavra, a gente já tem o nome Betuel, né? Existe uma regra no hebraico, onde o Vav, ele encolhe e se transforma no Yud, ou vice-versa. Existe uma regra gramatical que você pode fazer isso. E quando a gente faz um tisseruf, que a gente troca, né? Lembra? Seruf, tá ligado ao nome de Tsípora, onde a letra ela voa e sofre essa modificação. Agora a gente tem a casa aqui, ó, Beitiel. E o que é Beitiel? Se Beit é casa e El, né, é Deus, está falando do nosso próprio corpo que mora um pedaço de Deus, ou seja, essa alma que Deus colocou dentro do homem. Por isso que o texto aqui, ele está falando disso, ou seja, Beit El. Na verdade, eu faço o Tisseruf, troca a localidade, e aí agora quem vai tratar do casamento de Rívika é o Betuel. Olha que coisa interessante. Tudo isso ligado à palavra Lavan, que é branco, que é a mesma cor dos ossos. Muito bem. Só que nossos sábios, principalmente o Rabi Meir Kagan, né, ele vai falar sobre esse Betuel, esse osso, né? Esse homem, ele é muito famoso. Depois vocês podem pesquisar a história dele na internet, né? E ele viveu de 1838 a 1933, né? E ele falou sobre esse osso e o que significava esse osso. A gente está falando daquele pequeno grãozinho, né, que é do tamanho de uma mostarda, que é chamado osso Or. Esse osso, ele foi muito, muito discutido, e ele está sendo falado mais uma vez aqui nesse texto, ó, o osso luz. Está vendo? Que Deus, nós somos a morada de Deus, e que dentro de nós tem a alma e tem esse osso Or. Muito bem. Quando se descobriu esse osso Or, o nosso Talmud, ele vai falar que o corpo humano, ele é composto de 248 ossos. Algumas pessoas vão falar que é órgãos, outras vão falar que é ossos, e na verdade é osso mesmo, ok? Então isso vai estar aí na Mishnah Terharot 1:8, ok? Que é lá o tratado de purezas do Talmud, ok? Muito bem. Olha que coisa interessante. Então, esse Betuel, esse osso Or, né, ele faz parte do conjunto desses 248 ossos, né? E quando chegou lá na época de Simão Bar Kokhba, todo mundo conhece, existia um imperador chamado Adriano.
O Adrianos, ele pegou esse ossinho, que é do tamanho, né, de um caroço de arroz, e ele tentou destruir esse osso de tudo que é maneira. Então ele botou na bigorna, ele mandou bater no osso, e não quebrava. Ele botou ácido, ele botou tudo que era possível, jogou no fogo, ele fez todas as coisas e ele não conseguiu destruir esse ó, que é aquele microchip, né, diz lá no livro do JC que vão botar um microchip na cabeça das pessoas, né, mas o microchip já está lá, né? E aí ele não conseguia destruir esse osso de jeito nenhum. Vamos subir aqui, olha, e a gente já descobriu que os sábios vão comer o Leviatã. O Leviatã não é poché, gente, olha isso. Vamos lá. E o que acontece, gente? Deixa eu pegar meu osso. Então, o que aconteceu? A gente sabe que o Eterno são 1000 anos, gente, 1000 anos, né? Mas no primeiro dia, ele começa as criações, ele vai criando cada passo um dia. Chega uma hora que ele vai criar o homem. Ele vai criar o homem exatamente no último momento da sexta hora. Ou seja, essa alma do homem, ela estava justamente aqui nesse momento sendo criada. Ok? Muito bem. Até esse momento, o homem só tinha 247 ossos. E aí, quando o Adão comete um pecado, ele engole esse osso, ele joga para dentro esse osso. Okay? E aí, quando esse osso entra para dentro dele, que é o último osso, que agora fica escondido, né? Ele não pode ser destruído, lembra? Ele não pode ser destruído, e ele tem todas as informações que tem dentro de você. Como ele comeu antes do Shabat, né? Ele comeu ali antes do Shabat, o que acontece? Esse osso, ele não participa do pecado. Ele não participa desse pecado. Ele é um osso indestrutível e ele não participa do pecado porque ele é o único osso, dentro desses 248, né? Ele é o único osso que ele não recebe alimento. Ele não recebe nenhum nutriente do que entra pela sua boca. Nem mesmo uma única pitadinha do que entra pela sua boca. Nada. Por quê? O seu corpo, quando você morre, ele vai sofrer todo esse castigo. É impossível não sofrer esse castigo. Poucos homens não passaram por essa morte. Foi o caso de Enoque, e foi o caso de Elias, né, que é Eliarro. Mas todo mundo vai passar pelo julgamento que a gente chama dos vermes, né? Todos os corpos vão ser comidos pelos vermes. A partir desse momento que os corpos eles são comidos pelos vermes, a pessoa já está passando por um processo terrível, porque você começa a ver o corpo, né? Aquele corpo que tanto você amava, perfumava, botava as roupas mais bonitas, andava ali com a cabeça alta, tal, aquela coisa toda. Agora ele já não tem mais serventia, né? E aí tudo o que você comeu, né? Tudo que você comeu vai virar lama, vai ser comida pelos minhoquinhas, né? As minhoquinhas, as larvas, e ali você vai se tornar não kosher, não é isso? Se você entrou na barriga de um animal não kosher, você se torna não kosher. Quer dizer, o que você comeu até ali ou não comeu, não vai adiantar de nada. Esse osso que foi comido aqui no pecado de Adão, antes do Shabat, ele só recebe alimentação do que você come depois do Shabat, que é exatamente a Avidalá. E o que é a Avidalá? O seu osso ele vai se alimentar unicamente dessa comida, ok?
o que nós chamamos da refeição Melavê Malka. Essa Melavê Malka, essa alimentação, é a única que pode alimentar esse osso, que é chamado de osso Or, e que não recebe os nutrientes do pecado de Adão, ele só vai receber o nutriente da Melavê Malka, né? Por quê? O corpo tem 248 ossos, mas esse osso, ele não conta, porque todos os ossos vão sofrer a decomposição, toda a carne vai sofrer a decomposição, mas esse osso que vai ser usado por Terivat Hamitim, ele vai ser levantado no novo corpo, para essa nova vida, onde agora não vai ter uma pele, mas a própria alma vai ser a pele do corpo. Ou seja, as pessoas agora não vão ver o inverso. Elas não vão ver o corpo e não ver a alma. Elas não vão ver a natureza e não ver Deus. Agora elas vão ver Deus dentro do corpo humano e também dentro de toda a natureza, porque diz no livro de Zacarias, que já sabia de tudo isso, que naqueles dias não existiria mais Deus isso, Deus aquilo outro, mas naquele dia Deus seria um só, até Elohim ele controlaria. O que a gente aprende com isso? Os sábios vão comer o Leviatã, o Mashiach vai comer o Leviatã. O Mashiach, ele não é o homem, o Mashiach é uma era. Abraão foi o Mashiach, Moshe foi o Mashiach, e esse Mashiach que chegou agora é a reencarnação do próprio Moshe, que não é nada mais, nada menos que o santo e sagrado Zohar, que foi compilado pelos santos e sagrados rabinos, que são descritos no livro de Obadias. Obadias foi um dos profetas convertidos da Torá, que não era do povo de Israel, ele era edomita, ele era da tribo de Esav, e ele diz exatamente o seguinte no livro dele. Vamos lá. Aqui, ó, no livro de Obadias, é só um capítulo, tá bom? E no capítulo 1, né, os libertadores. Agora vamos falar, pois os rabinos do Zohar marcharão até o Monte Sião para proferir julgamento no Monte de Esaú, né? Aqui, ó. Então, o que está escrito aqui, ó? Moshiim, um monte de Mashias, que são os rabinos do Sod, que deixaram o Zohar. O último foi o Baal Hassulam, que descopilou a Torá todinha, e ensinou o que são os mandamentos da Torá. Por isso que quando vocês quiserem saber